E mais aí, já tem repercussão de toda essa operação no Congresso Nacional. Deputados governistas já recolheram 108 assinaturas para a criação do que está sendo chamado da CPI das joias. A comissão é para investigar os presentes que o ex-presidente Jair Bolsonaro ganhou de autoridades internacionais. Hoje, como a gente está contando para vocês aqui no 360, 4 aliados de Bolsonaro foram alvos da PF na operação que investiga a compra e venda de joias do acervo da União. A incansável Marina Demore volta ao 360. Marina, como está essa articulação no Congresso Nacional? Acredito que o requerimento tenha sido do deputado Rogério Correia, do PT, que também faz parte da CPMI. 108 assinaturas, de quantas eles precisam? Será que essa CPI da joia sai? Oi, Raquel. Olha, existe uma expectativa de que sim, dessa vez essa CPI pode, enfim, sair do papel. Isso porque já havia tido uma primeira tentativa de viabilizar uma comissão parlamentar de inquérito para apurar o caso das joias sauditas, desde que elas vieram à tona, né? Quando a gente teve conhecimento daquelas joias que foram trazidas por representantes do governo Bolsonaro e que não foram devidamente declaradas à Receita Federal, que teriam entrado no país de forma ilegal. Então, desde que esses episódios começaram a vir à tona, existia uma articulação ali, especialmente na Câmara dos Deputados, para se viabilizar uma CPI para apurar esses casos. E agora, com esse novo caso, com esse novo desdobramento de investigação da Polícia Federal revelado hoje, a expectativa do deputado Rogério Correia, que já tinha colhido algumas assinaturas para viabilizar essa CPI, é de que outros deputados também assinem a lista para que eles alcancem ali o número necessário de assinaturas e tenham, então, essa possibilidade de começar a investigar através da CPI, ali no Poder Legislativo, então, de que forma o governo Bolsonaro atuou, de que forma essas joias chegaram ao Brasil. Existe também a expectativa de que Michele Bolsonaro possa ser convocada, né, caso, claro, essa CPI venha à tona. Michele Bolsonaro é um dos nomes cotados aí para prestar um dos primeiros depoimentos. E quem quer ouvir também Michele Bolsonaro é a Polícia Federal, porque ela é citada nesse inquérito da operação de hoje. A gente vem acompanhando, destrinchando esse documento que foi tornado público pelo ministro Alexandre de Moraes, e o nome da ex-primeira-dama aparece ali como uma das pessoas que estaria das pessoas envolvidas nesse suposto esquema de venda de joias, né? Em uma das conversas reveladas pela Polícia Federal, Mauro Cid chegou a citar a ex-primeira-dama, se referindo a ela em relação às joias que possivelmente já não estavam mais em suas mãos. Então, Raquel, a gente vai seguir acompanhando também esses novos desdobramentos, tanto aqui na Polícia Federal, como também lá no Congresso Nacional. A gente vê que o caso está reverberando com muitas articulações também por parte dos parlamentares, que também, assim como tem acontecido na CPMI, que apura os atos do dia 8 de janeiro, eles também querem se envolver e apurar a fundo esse caso envolvendo as joias e também presentes recebidos pelo governo Bolsonaro. E para isso a gente conta com você, Super Marina Demore, para trazer todas as informações. Obrigada, querida. Até daqui a pouco. Gente, então, informações importantes que a Marina trouxe para a gente. Uma CPMI prestes a ser criada. CPMI, não CPI. Uma CPI prestes a ser criada, a CPI das joias. E Michele Bolsonaro, que deve ser ouvida pela Polícia Federal e talvez pela CPI. Vou puxar aqui para análise Yuri Pita e Thaís Arbex. Thaís Arbex, começo com você. O que Michele Bolsonaro pode esclarecer para a PF? O que a gente consegue dar de informação até o momento? Durante a decisão de Alexandre de Moraes, tem um momento em que diz que objetos, itens da dona Michele já tinham desaparecido. Então, essa mensagem, ela é um elemento importante porque
talvez eles estão falando de algum presente dado à então primeira-dama Michele Bolsonaro e vão querer ouvir da primeira-dama se ela participou de toda essa engenharia de vendas desses presentes, porque ela é citada de maneira en passant ali, mas me parece que agora a PF vai querer entender se mais pessoas participaram desse processo. Aquilo que eu já estava dizendo agora há pouco, as perguntas que ainda precisam de respostas, que a PF mesmo elenca ali no final da investigação, para saber se mais gente estava envolvida, para saber de onde vieram os recursos, entender exatamente o que era esse item que desapareceu, citado por Mauro Cid. Então, imagino que a PF quer coletar mais elementos para entender o tamanho dessa engenharia. Se ela ficou restrita a esses 4 conjuntos que estão citados nessa investigação ou se ela também foi utilizada em outros presentes recebidos, se esse modus operandi também foi replicado em outras ocasiões. Raquel. Yuri, não tem ali na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que cita boa parte do inquérito da Polícia Federal, embora o inquérito ainda esteja em sigilo, pelo menos eu não vi nada envolvendo Michele Bolsonaro. Agora, como ela já tinha sofrido um dano com a questão das joias, porque o colar supostamente era para ela. Agora, se ela ainda for ouvida pela PF, ela que tem sim planos políticos, embora ela negue, mas está ali como líder do PL Mulher e sempre aparece como uma possível opção para concorrer à presidência ou ao Senado, enfim, o dano para a imagem dela é grande, não é? Espinha na imagem dela, sem dúvida alguma, até porque, de novo, recorrendo à primeira reportagem que traz à tona esse episódio de joias envolvendo a família Bolsonaro, era um chamado kit feminino e que a primeira resposta de Michele Bolsonaro foi que ela nem sequer havia sido informada de que tinha recebido este presente. Ela até falou, a imprensa está querendo me atribuir uma coisa que eu não recebi, alguma frase nesse sentido naquele primeiro episódio. Então, pelo fato, né, e aí talvez até um fator até de sorte, digamos assim, que foi o kit feminino o apreendido pela Receita Federal. Imagina se o kit que estivesse em leilão num site dos Estados Unidos fosse o kit feminino e não o masculino. Aí sim, talvez fosse um dano ainda maior para a ex-primeira-dama, mulher de Jair Bolsonaro. Isso, agora, de qualquer modo, me parece que ela já desde saída procurou se desvencilhar desse episódio envolvendo aquele conjunto de joias femininas e, de novo, o fato dela ter sido primeira-dama não coloca nela, Michele Bolsonaro, nenhum tipo de responsabilidade sobre as ações do governo que, mais uma vez, a gente lembrando, Thaís Arbex já destacou isso, eu também, havia protocolos a serem seguidos pela Presidência da República para catalogar e administrar esses presentes recebidos, esses presentes de alto valor recebidos durante os 4 anos de mandato presidencial. O fato de um desses objetos, que seja esse kit masculino, não ter sido, primeiro, ter entrado no país como entrou ali na mochila do então ministro Bento Albuquerque. Isso por si só já é um desgaste político e dá brecha para todas essas investigações criminais. E agora ser identificado este lote, né, para ser leiloado, que foi colocado em leilão num site americano, isso reforça toda essa linha de investigação que está sendo seguida pela Polícia Federal e abre, como mais uma vez recorrendo ao que a Thaís disse, uma das perguntas a serem feitas, o nível de envolvimento de eventuais outras pessoas e, eventualmente, a existência não catalogada de outros objetos de alto valor que possam também ter sido negociados dessa forma. Raquel, posso fazer um adendo? Pode, bem rapidinho, Thaís.
É porque na investigação cita, sim, a primeira-dama. Quando eles falam que a mala que foi enviada aos Estados Unidos seria transportada por meio de Marcela Magalhães Braga, que era auxiliar da então primeira-dama Michele Bolsonaro. Não, é verdade. Mas é muito en passant, assim, né? Muito... E aí, num trecho depois... E o envolvimento eles falam... dela diretamente. Ah, não, E aí eles falam citam também que o irmão de Michele Bolsonaro teria falado dessa mala. Então, tem alguns elementos aí na investigação que fazem referência à ex-primeira-dama. Thaís e Yuri, segurem só um pouquinho.